Olá pessoal, damos início à nossa segunda aula de Microsoft Word. Aqui nós estamos vendo os principais recursos que o Microsoft Word nos fornece ao editarmos nossos documentos de texto, e aqui estamos utilizando a versão do pacote Office 2010. Na aula número 1, nós vimos principalmente os recursos de formatação de fonte e parágrafo e como utilizamos os recursos de estilo aqui na página inicial. Nessa aula nós vamos ver os recursos da aba Inserir aqui do Word, onde nós podemos inserir elementos diversos no nosso documento. Aqui na aba Inserir, a gente tem a primeira parte dela, que são os recursos de páginas. Aqui no primeiro ícone, nós temos o recurso de folha de rosto. A folha de rosto é como se fosse uma capa estilizada já em um determinado padrão pré-definido. Então, caso precisemos fazer algum tipo de documento, relatório, algum material que precisamos de uma capa, nós temos aqui diversos modelos pré-definidos de capa. Dependendo da sua necessidade, você pode achar um aqui que seja condizente com o que você deseja. Ao lado nós temos aqui o botão página em branco. Eu vou ativar esse recurso mostrar tudo que vimos na aula passada, porque quando nós adicionamos uma página em branco, deixa eu adicionar um texto aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, aqui nós temos três parágrafos. Então, se eu tiver com o cursor posicionado aqui ao final do segundo parágrafo e clicar em página em branco, eu adiciono uma página em branco nesse intervalo. Quando adicionamos páginas em branco, ele vai adicionar uma quebra de página. Por isso que, para ficar com um entendimento melhor, eu ativei aqui a opção de mostrar tudo, para a gente conseguir ver aonde estão essas quebras. Com a adição das quebras de página, a gente consegue colocar uma página em branco no meio desse documento. Se a gente digitar alguma coisa aqui nessa página em branco, antes da quebra de página, ele vai ficar posicionado na página que não temos nada. Então, reduzindo a visualização, quando adicionamos uma página em branco, é isso que acontece. Colocamos uma página em branco no intervalo onde a gente está com o cursor posicionado. Nós podemos adicionar somente uma quebra de página. Quando adicionamos uma quebra de página, nós vamos colocar essa quebra para fazer o próximo elemento começar na página seguinte. Então, novamente, utilizando aqui o recurso de mostrar tudo, a gente consegue ver onde está a quebra de página, e após a quebra de página, o próximo elemento vai sempre começar na página seguinte. Então, sempre que a gente tiver uma quebra de página, a gente não consegue escrever mais nada depois da quebra nessa mesma página, e a gente vai para a próxima página. Voltando aqui para um documento somente com o nosso texto de 3 parágrafos, nós podemos aqui inserir tabelas também. Aqui no botão de inserção de tabelas, nós podemos escolher quantas linhas e quantas colunas nós teremos. Lembrando que podemos modificar, fazendo a exclusão ou a adição de mais linhas ou mais colunas. Então aqui adicionamos uma tabela. Notem que sempre que entramos em um tipo de elemento que temos mais recursos sobre ele, nós abrimos aqui as ferramentas específicas daquele elemento. Então, se adicionamos uma tabela e clicamos nessa tabela,
Então, se tivermos no texto, ele vem aqui para a página inicial, mas se a gente estiver dentro da tabela, ele aparece na nossa ferramenta de tabelas. Aqui, nós podemos escolher um estilo da nossa tabela. Então, a gente pode, dentro de toda essa variedade de estilos que o Word já tem pré-definido, nós podemos escolher um. Então, por exemplo, esse daqui, a gente tem a primeira linha e a primeira coluna de forma diferenciada. Essa diferenciação se dá por causa das opções aqui nas opções de estilo de tabela. Se a gente tem a linha de cabeçalho e a primeira coluna marcada, a gente tem uma diferenciação na primeira linha e na primeira coluna. Se a gente quiser fazer uma linha de totais no final, que seria a diferenciação da última linha, nós temos aqui a diferenciação da última coluna. A opção linhas em tiras faz a alternância das linhas, cada uma em um tom diferente, e a coluna em tira também a alternância das colunas, cada um em um padrão. Quando utilizamos os dois, não fica um visual muito legal, porque ele vai escurecer coluna sim, coluna não, e linha sim, linha não. Então a gente vai perder um pouco da diferenciação. Então eu recomendo utilizar somente um dos dois. Nós temos diversos tipos de formatos de tabelas. Então, dependendo da forma que você quer apresentar a sua tabela, você pode usar um tipo diferente de estilo. Nós também podemos modificar essa tabela de acordo com a nossa necessidade, utilizando o sombreamento, onde o sombreamento é a cor de fundo da célula, e nós temos as bordas, que nós podemos escolher quais as bordas vão ser pintadas. Então, se a gente coloca todas as bordas, aqui foi adicionado a cor preta em todas as bordas que a gente tem no conjunto que estava selecionado. Se quisermos escolher algum campo específico, a gente pode clicar aqui em desenhar a tabela, que aqui a gente consegue alterar a formação da nossa tabela dependendo da necessidade. Voltando aqui para os recursos da aba inserir, nós podemos também desenhar uma tabela de acordo com a nossa necessidade. Então, a gente usando o recurso de desenhar, a gente primeiro cria um quadro do tamanho que a nossa tabela vai ter, e depois vejam que aqui a gente está com o botão dentro de design de desenhar tabela ativado. Nós podemos desenhar a tabela da forma que a gente precise, com as divisões que a gente necessita. Com o recurso de desenhar a tabela, a gente também pode dividir as diagonais, ou dividir somente uma célula, ou um conjunto de células ou linhas. Dessa forma a gente consegue editar a tabela da forma que a gente necessitar, aumentando ou diminuindo linhas. Esse é o recurso que a gente utiliza desenhando a tabela. Ao lado nós temos o botão de borracha, onde a gente pode apagar alguma divisão caso a gente tenha feito errado. Aqui em desenhar tabela nós temos opções do tipo de borda. Então, se desenharmos uma tabela com uma borda diferente selecionada, ele vai seguir esse tipo diferenciado de borda, e nós temos também espessuras diferentes. Então nós podemos escolher aqui espessuras de borda e formatos de borda diferentes. Aqui nós também podemos mudar a cor da nossa divisão. E lembrando, se a gente se a gente criar uma linha nova em cima de alguma linha que já existe, ela vai ser editada de acordo com a nova configuração.
Voltando aqui com uma tabela mais simples para facilitar a nossa visualização, a gente viu os recursos aqui em Design, mas a gente também tem os recursos da aba Layout das ferramentas de tabela. Na aba Layout nós podemos fazer a inserção tanto acima quanto abaixo de linhas. Então eu vou marcar aqui uma cor de sombreamento para a gente conseguir identificar. Então a gente consegue inserir linhas abaixo e linhas acima. Lembrando, a inserção de linhas ele vai seguir a configuração que a gente tinha na linha onde estávamos selecionados. E a gente também pode inserir colunas, tanto à direita quanto à esquerda. Outro recurso que a gente tem aqui no Word, quando a gente fala de tabela, é a mescla de tabelas. Então, quando a gente quer que várias células, a mescla de células. Então, nós temos a mescla de célula, que é quando queremos que várias células funcionem como um campo só. Então, precisamos selecionar essas células e clicar aqui em mesclar. Se a gente vir e colocar em dividir a célula, ele vai perguntar o número de colunas e o número de linhas que a gente quer dentro dessa célula, e ele vai fazer essa divisão. A gente também pode dividir a tabela utilizando o botão dividir tabela. É só selecionarmos aonde a gente quer que a divisão aconteça e ele vai quebrar isso em duas tabelas diferentes. Nós também temos ao lado, vamos voltar um pouco. Nós também temos ao lado aqui um recurso de alinhamento. Aqui no alinhamento, caso colocamos alguma escrita e a gente tenha o tamanho da tabela de uma forma maior, então aqui a gente consegue selecionar a largura e a altura. Tomem cuidado para vocês não modificarem a largura ou a altura de somente um dos campos, porque como vocês viram aqui, a coluna ela ficou com uma largura maior do que as que estão embaixo. Então, aqui no recurso de alinhamento, nós podemos alinhar tanto à esquerda quanto à direita e ao centro acima, né? A esquerda ao centro e a direita abaixo, e a esquerda ao centro e a direita centralizado. Nós também podemos mudar a direção do texto para quando nós temos colunas muito estreitas e precisamos deixar o texto lateralizado. E nós também podemos configurar margens dentro da célula, onde o campo ele não vai chegar até a borda. Voltando aqui na aba inserir, já vimos a inserção de tabelas e temos como inserir ilustrações. A inserção de imagens, busca uma imagem dentro do nosso computador e a gente consegue inserir essa imagem. O clip art são ícones, imagens que a gente consegue utilizar como ilustrações dentro do nosso documento de uma forma mais simples, que ele já consegue buscar aqui dentro da galeria dele essas imagens para a gente. Seguindo na parte de ilustrações, nós temos aqui a inserção de formas. São formas geométricas que podem ser uma caixa de texto, onde podemos digitar textos dentro dessa caixa, mas também temos formas geométricas inúmeras. Então podemos colocar diversos tipos de formas geométricas e editar esse tamanho. Temos aqui os controles laterais que aumentam tanto a altura quanto a largura da imagem. Nós também podemos editar somente um dos sentidos. E nós temos aqui o botão verde, que podemos rotacionar essa imagem.
Se a gente pressionar a tecla Shift do teclado, a rotação ela vai seguindo níveis. Então, se a gente quiser voltar aqui para a ordem, a gente pode segurar o Shift e manter e fazer a rotação e depois soltar, que ele vai pulando de nível em nível. Se não temos o Shift selecionado, essa rotação é livre. Se nós temos também o Shift pressionado, a gente não perde a proporção da imagem quando a gente faz a alteração por uma das bordas. Quando a gente está fazendo uma alteração pelas laterais, mesmo segurando o Shift a gente perde essa proporção. Nas diagonais não. Segurando o Shift a gente mantém proporção e soltando o Shift, como eu estou fazendo agora, a gente perde a proporção da imagem. Todas as formas podem receber textos. Então a gente consegue inserir texto dentro de qualquer forma, não somente nas caixas de texto. O diferencial é que a caixa de texto ela já vem em branco, que auxilia a gente na hora de escrever, e tem um alinhamento diferenciado que é no canto superior à esquerda, e as formas elas vêm com o padrão do alinhamento centralizado. Nas formas, lembrando, a gente tem aqui as ferramentas do tipo de elemento que a gente está selecionado. A gente pode mudar o padrão de cor, então nós temos diversos padrões pré-definidos, então alguns com sombra, com bordas diferenciadas, com a sensação de relevo. Então a gente pode escolher entre vários estilos, mas também podemos modificar conforme a gente deseja, incluindo aqui a caixa de texto. Então a gente pode mudar o contorno, a cor do contorno, a cor de preenchimento, e podemos inserir ou retirar efeitos como sombra, reflexo, brilho, e podemos até simular aqui um elemento em 3 dimensões. Uma coisa importante que temos que nos atentar é que quando inserirmos formas, elas não seguem o alinhamento do texto. Então a forma é um elemento que pode ficar livre na página e pode ficar sobreposta ao seu texto. Então a gente sempre tem que se atentar a esse posicionamento da nossa forma. Nós podemos também, dentro das opções de forma, mudar a direção do texto. E também nós podemos modificar a forma de escrita que vai estar dentro da nossa forma. Adicionando diversos tipos de recursos. Caso a gente precise aumentar ou diminuir o texto, a gente precisa voltar a selecionar e voltar aqui na página inicial, que a gente consegue fazer a alteração de tamanho e utilizar os demais elementos de recurso de formatação de fonte. Nós também temos aqui uma opção para alinhar essa forma junto ao nosso texto. Lembrando que quando a gente adiciona a forma, a gente tem aqui ela de forma livre, que a gente pode posicionar em qualquer lugar da página. Caso a gente modifique aqui a forma de posição, então a gente consegue alinhar com o texto e essa imagem vai ficar mesclada junto com a posição do nosso texto. Então se a gente escolher aqui, por exemplo, um alinhamento à esquerda, na parte superior, o texto ele vai acompanhar sem ter a interferência deste elemento. Isso daí a gente tem essas opções, a gente também tem junto com as imagens. Então com as imagens a gente também pode fazer esse tipo de escolha
de posicionamento. Nós também temos aqui a opção de quebra de texto automática. Então a gente pode escolher, por exemplo, a gente pode escolher a posição dessa forma. Então se a gente quiser não que ele fique alinhado ao texto, mas que ele fique atrás ou à frente do texto, que é a forma como ele vem por padrão. Mas a gente pode também colocar aqui alguns outros tipos de alinhamento. Então alinhado com o texto, ele ocupa o espaço de uma linha. Então ele vai ficar aqui ocupando a parte de uma linha, o espaço de uma linha no meio do texto. Nós também podemos aqui modificar o tamanho dela de acordo com números. A gente faz a modificação com os controladores, mas também podemos modificar esse tamanho a partir aqui da aba de tamanho. Podemos girar esse elemento e nós podemos escolher aqui o alinhamento dele. Então voltando aqui na aba inserir, nós temos aqui também o Smart Art. Um Smart Art ele funciona utilizando formas, mas essas formas elas vêm apresentadas para a gente de uma forma já padronizada, como um fluxograma, por exemplo, ou uma lista, ou um ciclo. Então dessa forma nós conseguimos fazer esquemas de representação de ideias de uma forma mais visual. A gente pode alterar entre diversos layouts e alterar as cores em diversos padrões pré-estabelecidos, mas lembrando, como são formas, nós podemos editar cada forma de acordo com a nossa vontade, né? separando ela do padrão que já vem pelo design escolhido, tá? Aqui no Smart Art nós temos diversos tipos de inserção de conteúdo. Então, de acordo com o layout escolhido, nós vamos ter esses elementos apresentados de uma forma diferente. Sempre clicando em mais layout, a gente pode ver aqui outros esquemas. E todos eles funcionam através de uma forma de lista. Então esse daqui é uma categoria e nós temos as subcategorias. Assim como uma lista, se a gente usar a tecla Tab, a gente aumenta um nível, e se a gente usar o Shift Tab, a gente volta um nível. Então dessa forma a gente consegue utilizar o Smart Art para representar vários tipos de ideias ou fluxos. Caso a gente precise editar alguma informação aqui, a gente pode vir, selecionar e modificar, ou clicamos aqui nesse campo do lado e a gente consegue inserir outros elementos, por exemplo. Ainda em inserir, nós temos aqui a inserção de gráficos, onde nós podemos inserir um gráfico, e sempre quando inserirmos um gráfico, o Word ele vai abrir para a gente também uma planilha no Excel. O Excel é um programa da Microsoft que serve para trabalharmos com planilhas eletrônicas. As informações que nós temos
dentro do nosso gráfico vão ser retiradas dessa tabela. Então, sempre que temos um gráfico, precisamos de uma fonte de dados. Essa fonte de dados tem que ser uma tabela e a gente consegue inserir várias séries e várias categorias que a gente consegue visualizar aqui. Então, entre as diversas séries e categorias que a gente tem, a gente escolhe qual delas a gente vai estar incluindo no nosso gráfico através dessa delimitação da linha azul. Para a gente modificar isso, a gente posiciona o mouse aqui perto do canto da delimitação e consegue aumentar o número de série e o número de categorias. Caso a gente precise de somente uma série com 6 categorias, então a gente tem aqui a categoria 5 e 6, a gente pode colocar os dados dessa forma. Os elementos que estão fora do campo azul, eles não interferem no nosso gráfico, então a gente pode escolher retirar eles, apagar eles ou não. Não faz diferença, porque eles não estão dentro da área de atuação. Caso a gente termine de editar, a gente pode fechar o arquivo de Excel, mas se a gente precisar editar de novo esses dados, é só clicar com o botão direito, vir em editar dados e o gráfico vai abrir novamente para a gente. A tabela vai abrir novamente para a gente. Dentro das opções de gráfico, nós temos também como escolher estilos, como as cores. Todas elas estão seguindo a mesma cor por causa que a gente só tem uma série. Então aqui nesse formato a gente tem uma cor igual para todas as séries. Nós também podemos alterar o tipo de gráfico. Então nós temos gráficos de coluna, linha, pizza, barra, área, x e y de dispersão, ações, superfície, rosca, bolha e radar. Então, de acordo com o que vocês necessitam, vocês podem escolher um tipo de gráfico. Nós temos também aqui as opções de layout, onde podemos escolher aonde que cada informação vai aparecer e se ela vai aparecer. Então aqui a gente pode mostrar a legenda à direita ou na parte superior, né? A gente pode inserir informações aqui no rótulo de cada campo. Nós podemos modificar o eixo, apresentar linhas de grades ou não, né? Mais linhas de grades, menos linhas de grade. Então aqui nós podemos, dentro das ferramentas de gráfico, configurar o gráfico da forma que a gente mais desejar. Tá? Aqui em formatar, a gente também pode formatar os campos de uma forma diferenciada, caso a gente necessite, porque eles funcionam como se fossem formas. Então os mesmos recursos que a gente tem nas formas, a gente consegue alterar aqui no design do nosso gráfico. Por último, nós temos o instantâneo, que nós podemos fazer um recorte da tela do nosso computador e inserir ele como uma imagem no nosso arquivo. Nós temos também a opção de inserir um link clicável. Então, se eu tenho algum campo que eu quero transformar isso em um link, eu posso escolher esse link dentro do meu computador ou colocar de uma página da web. Então eu vou inserir aqui o site da página inicial do Google. Dá um OK e aqui ele transformou em um link do Google. As próximas ferramentas aqui da aba inserir, como cabeçalho e rodapé e as inserções de texto e símbolos, nós vamos ver na nossa próxima aula.
Se caso vocês saibam de alguém que precise de algum auxílio na formatação de trabalhos acadêmicos, na utilização do Word, vocês podem compartilhar isso com seus colegas. Então por hoje é isso e até a próxima aula.